se nós olharmos ao nível celular, porque tudo acontece dentro das células, então a gente vai ver que a célula, consequentemente os tecidos e os órgãos e a planta, é formada por fibra, né, que são as paredes celulares no formato de celulose. Então, aquelas paredes celulares que constituem as células, formadas por celulose, isso representa a fibra na nossa análise tecnológica. Mas a presença de água, essa água que vem do ambiente, do sistema, né, solo-planta, essa água presente nas células compõe a umidade da planta, né? E os sólidos solúveis, também representados pelo BRICS, né? Então, o teor de sólidos solúveis, o BRICS. Então, se nós observarmos um somatório entre BRICS mais a água e mais a fibra, o teor de fibra representa a célula. E isso, né, se reflete para os tecidos, para os órgãos e para a planta como um todo. Então, o teor de fibra, quanto mais a gente aumenta o teor de fibra, menos espaço percentual nós estamos deixando, por exemplo, para BRICS. Então, uma planta muito fibrosa, ou uma variedade muito fibrosa, ou que exiba maior quantidade de fibra, nós podemos ter uma perda potencial de BRICS. E lembrando que dentro do BRICS, que são os sólidos solúveis, nós temos o sólido que mais nos interessa no período da colheita, que é a sacarose. E da onde que vem a sacarose? Vem da união de dois monossacarídeos, glicose, né, produzido pelo processo fotossintético, e frutose, que é decorrente também do processo fotossintético, pelas transformações de glicose que vão acontecendo no metabolismo, como nós já vimos. Então, glicose e frutose unidas nos dão a sacarose. E a sacarose nos leva à formação do ATR. Um ponto de sacarose, que é o POL, nos dá aproximadamente entre 8 a 10 quilos de açúcar, que é o ATR. Então, quando se fala em maturação, nós precisamos entender que isso é decorrente do processo fotossintético que aconteceu durante o ciclo da planta, por exemplo, aqui no Centro-Sul, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, né? E a planta vai construindo seus estoques de glicose e de frutose pelo processo fotossintético nas folhas, formando sacarose que vai sendo gradativamente acumulada nos colmos e, portanto, vai aumentando o seu estoque de glicoses que foram destinadas ao crescimento e desenvolvimento ou armazenamento na forma de sacarose. Tudo isso em resposta à luz, ao processo fotossintético que acontece nas folhas. Ou seja, por ocasião da colheita, nós queremos a extração do POL, ou seja, das moléculas de sacarose e, como já vimos, decorrentes da união de açúcares redutores. Portanto, quanto maior a taxa de açúcares redutores livres, menor a taxa de sacarose. Isso equivale agora, por exemplo, no mês passado agora de janeiro, de fevereiro. O teor de AR, esse teor aparece na análise tecnológica também, tende a ser alto, 1,5%, 2%, 2,5% de AR. Isso a planta nos diz o quê? A taxa de AR sendo alta, significa que a planta está crescendo e se desenvolvendo, usando suas moléculas de glicose e frutose para crescimento e desenvolvimento, produção de novas células, transformação dessas moléculas em organelas, em outras substâncias, em material genético, ou seja, ela está em franco crescimento e desenvolvimento. Quando entra agora no período de maturação, e os maturadores também ajudam nesse processo, essas moléculas de glicose e frutose vão sendo unidas. Elas vão se encontrando e, portanto, diminuindo a porcentagem de AR. Então, o AR sai de 1,5%, 1% e vai caindo para 0,9%, para 0,8%, para 0,7%. Isso significa que a planta está construindo mais sacarose, construindo mais ATR. Fisiologicamente falando, a planta está diminuindo o seu metabolismo, o que é esperado porque as condições ambientais agora estão levando a uma menor taxa de crescimento e desenvolvimento. Então, esse é o resumo que vai acontecer com as moléculas formadas pela fotossíntese
e um ponto que nós já batemos, né? Ou seja, o teor de sacarose ou de ATR, ele vem em resposta à construção do Brix. E o Brix, por ser a concentração de sólidos solúveis, ele aparece em resposta ao processo fotossintético mais a nutrição que essa planta recebe.